Oi, pessoal, bom Bom dia. dia. Bom dia. Daqui a pouquinho a gente começa a aula. Deixa eu ver. Pessoal, hoje vamos dar sequência ao estudo do romantismo. Nós vimos nas aulas passadas que o romantismo surgiu na Europa no século XVIII, impulsionado pela Revolução Francesa, pela independência dos Estados Unidos e pela Declaração dos Direitos do Homem. O romantismo é uma estética voltada para a ideia de povo e de nação. Por quê? Porque com a Revolução Francesa, a ideia de sociedade construída por um povo e para um povo passou a ganhar vida. E com isso, esse tipo de literatura tinha como efeito exaltar as belezas da terra, exaltar a qualidade das pessoas, exaltar a vida, né, nacional. O romantismo, por isso mesmo, está muito ligado no Brasil e nos países da América Latina à ideia de independência, porque nesse momento de início do século XIX, que se passa a lutar pela independência desses países em relação à metrópole, no caso, a Portugal e a Espanha. Então, no Brasil, o romantismo é considerado esse movimento literário que é um marco, digamos assim, na relação entre Brasil e Portugal. Mas o romantismo brasileiro se divide em etapas, em fases. A primeira fase do romantismo brasileiro ocorre logo depois da proclamação, depois da Declaração da Independência, né? Está no contexto, também importante mencionar, da vinda da família real para o Brasil e das consequências dessa vinda para a sociedade na América Portuguesa. Bem, vamos observar um poema mais famoso desse primeiro momento do romantismo, que é a Canção do Exílio, do Gonçalves Dias. Por que Canção do Exílio? Exílio é quando uma pessoa sai do seu país e vai para outro, seja por questões políticas, seja por vontade própria. Esses jovens, como Gonçalves Dias, eram homens de famílias ricas, e por isso mesmo eles iam estudar em Portugal, na França, né, principalmente nesses dois países. E lá eles sentiam saudade do Brasil. A gente fala Brasil hoje, mas naquela época não havia, né, esse conhecimento assim, do Brasil. Então ele diz o seguinte: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então já temos uma característica bem importante do romantismo aqui, que é a simplicidade. O romantismo não usa palavras difíceis, complexas,
Porque é uma literatura que quer estar em contato com o povo. Não há uso de gírias, mas também não há uso de linguagem muito requintada. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Então aqui nós já temos também um trechinho que nos lembra o hino nacional. É sempre importante nesses poemas exaltar o lugar como se fosse um paraíso. Então essa visão do Brasil como um paraíso tem origens muito antigas, mas foi muito incentivada no romantismo. Continua ele, em cismar sozinho à noite, ou seja, em andar sozinho à noite, mais prazer encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. A palmeira é uma árvore que é muito representativa do Brasil, né? Por isso essa ênfase mas são aquelas palmeiras gigantescas, né? Muito, não sei se vocês já viram, muito bonitas, que a gente vê na Praça da Liberdade, acho que é na Praça da Liberdade, se eu não estiver enganado. São palmeiras, não, acho que não é na Praça da Liberdade, não. Aqui em BH acho que não é tão comum, mas são aquelas palmeiras enormes, assim, muito altas, né? São muito bonitas, as chamadas palmeiras imperiais. Ele continua, minha terra tem primores que tais não encontro cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. Que não, sem que eu desfrute os prazeres, os primores, que não encontro por cá. Sem que ainda aviste as palmeiras, onde canto o sabiá. Então vejam que é uma canção muito simples, né? Tem uma estrutura bem simples que é típica, então, do romantismo. Mas algo que chama atenção aqui é a ideia de um Brasil acolhedor. Nós temos um ufanismo, uma palavra muito importante no romantismo. O que é o ufanismo? É o orgulho, é você ter muito orgulho da sua terra, né? E por conta da questão nacionalista, os autores passam a cantar o amor à pátria, né? Então a pátria aqui representa essa terra-mãe, a qual o poeta quer voltar para morrer lá, não quer morrer no exílio, né? Mas você pode perguntar, mas por que ele não volta? Naquele contexto, as viagens demoravam muito, né? Então, às vezes, ele só iria mesmo voltar para morrer, né? Bem, como construir a identidade literária de um país? Como eu disse na aula anterior, quando um país se torna independente, ele precisa ter uma literatura própria. Ele precisa ter uma tradição própria. A palavra tradição é muito usada para se referir a um país, porque a ideia de tradição dá a noção de que aquele país tem uma vivência em comum, tem uma cultura e costumes em comum. Então, um dos primeiros objetivos é construir uma identidade. E é muito curioso que nós estamos no Brasil, como nós somos um país que é jovem, né? O Brasil é um país jovem em comparação com os países da Europa. Como é um país jovem e como é um país que foi colonizado, nós pensamos muito o que é o Brasil, né? Então é muito comum ouvirmos canções Brasil, mostra sua cara, o que é o Brasil, né? O Brasil não é para amadores. Nós ouvimos muitas expressões ligadas à ideia de Brasil, né? E é uma inquietação que temos até hoje, né? O que define o Brasil? Alguém poderia, na sua opinião, dizer o que é o Brasil? Para O que mim, o representa o Brasil é Brasil? para mim, o Brasil é uma mistura gigantesca de raças, de tradições, de tudo.
pessoa diferente e Aham, culturas diferentes. Por isso que o Brasil é tão rico, na minha opinião, culturalmente falando. Porque você vai aham. para o Nordeste, você tem uma cultura, você vai para o Sul, você tem outra, e aí foi misturando tudo. Então você vê essa característica como algo, digamos, positivo, no sentido de que o Brasil, devido a essa mistura, tem uma contribuição muito grande para a cultura universal por conta da sua culinária, da música, da literatura, né? Dessa miscigenação que nós tivemos ao longo da história. Então você vê a ideia de Brasil num viés que, que observa, né, esse multiculturalismo como algo positivo. E é uma característica importante, sim. Como eu disse, a nossa literatura brasileira, ela é considerada, em relação à literatura europeia, entre aspas, atrasada, né? Não só na literatura, mas na cultura clássica, porque nós não temos no Brasil uma cultura clássica. Nós somos um país que não viveu esse período clássico. Então, nós não temos, evidentemente, filósofos clássicos, não temos compositores clássicos, não temos literaturas clássicas, né, quando a gente fala sobre períodos bem antigos. E, e isso é considerado uma indicação, entre aspas, de inferioridade. Mas nós fazemos dessa suposta inferioridade uma qualidade, porque nós precisamos, para construir a nossa literatura, a nossa música, nos alimentarmos daquilo que é produzido no exterior. E ao fazer isso, nós pegamos o que há de melhor e adaptamos. A adaptação é uma característica muito importante do brasileiro. Nós adaptamos muito e ao adaptarmos, a gente não copia simplesmente. Nós moldamos a nossa realidade, é uma realidade composta por elementos muito distintos, né? Essa moldagem desses elementos faz com que a nossa arte seja uma arte muito criativa, porque ela incorpora todo tipo de elementos. Isso é que nós veremos mais tarde quando formos falar da antropofagia, que é você se alimentar daquilo que vem de fora para o seu próprio benefício, né? Porém, dependendo do ponto de vista, pode-se pensar o Brasil como um país desigual, como um país de injustiça social, como um país com tais e tais motivos, ou então pode pensar o Brasil como um país que tem uma alegria por conta do carnaval, por conta das festas populares, ou pode pensar o Brasil de diversas formas, né? Mas, então, como o Brasil era pensado no início do século XIX? A literatura ajudou muito nesse aspecto. O Brasil é representado aqui no início do século XIX, na primeira geração do romantismo, como um paraíso, né? Porque, vejamos, cada país, cada literatura valoriza o que aquele país tem que chama mais atenção. O que chamava atenção no Brasil no início do século XIX? Não era um país que tinha sofrido a Revolução Industrial, né? Não era um país que tinha castelos maravilhosos, não era um país que tinha uma tradição nas artes. O que vai chamar a atenção no Brasil é exatamente as suas florestas, belíssimas paisagens. Então, essas belíssimas paisagens vão ajudar a pensar um Brasil como um paraíso que precisa ser explorado ainda, né? E, evidentemente, que essa ideia de pensar o Brasil como um paraíso vai ser muito embasada na ideia de Rousseau, do bom selvagem, a ideia de que o indivíduo primitivo, né, o indígena, digamos assim, traz consigo qualidades que não existem mais na civilização. Porque a civilização, em vez de trazer só benefícios, trouxe também discórdia, corrupção,
guerras, etc., né? Se os índios fazem guerra, é por questões muito particulares deles, não é por ganância e tal. Então, essa visão idealizada do índio vai fazer com que o nosso romantismo se aproveite disso para falar, olha, como é que a nossa cultura é muito melhor, porque nós temos a natureza, nós temos essa abundância que não existe na Europa mais, né? Uma Europa que está preocupada somente com o quê? Com dinheiro. Gente, e essa discussão, veja, nós estamos falando lá do início do século XIX, no início do século XXI, né? 200 anos depois, estamos na mesma discussão. A Amazônia é nossa, a Europa quer falar da Amazônia, mas eles lá não têm árvores, eles lá não têm essas vegetações, eles lá destruíram tudo, eles são gananciosos, eles querem tomar conta da nossa Amazônia. São discursos que a gente vê hoje, ouve, e que nos levam a essa mesma condição. Nós somos um país que tem muitos recursos, e esses recursos, se por um lado mostram que nós não nos desenvolvemos industrialmente como a Europa, mostram que nós temos recursos naturais que em outros lugares não existe. Então, a canção do exílio, ela até hoje, ela reverbera, ela repercute na nossa percepção do que é o Brasil, né? Um aspecto muito importante para o desenvolvimento da ideia de nação no Brasil é a chegada da imprensa. Existe uma discussão sobre quando começa a literatura brasileira. Na escola, a gente aprende que a literatura brasileira começa no quinhentismo, né? Lá no século XVI, com a literatura de viagem, ou a literatura de informação. Se a gente se aprofundar mais nisso, a gente verá que não é ali uma literatura brasileira, porque não é uma literatura feita por brasileiros, é feita por viajantes sobre o Brasil. Então, eu posso dizer que começa no quinhentismo, como eu posso dizer que não começa. Então, se não é no quinhentismo, é no barroco. Algumas pessoas acham que a nossa literatura começa no barroco, quando nós temos pela primeira vez brasileiros escrevendo. Nós temos o exemplo do Gregório de Matos. Mas há algumas pessoas que dizem que não é no barroco que começa a literatura brasileira, e sim no romantismo. Então é uma discussão polêmica entre intelectuais. Esses que acreditam que começa no romantismo, por que argumentam isso? Porque para eles, antes do romantismo, não poderia dizer que há uma literatura brasileira, porque, primeiro, as pessoas não tinham livros para ler. Então, se eu, Raimundo, escrevo um livro de poesia, esse livro não vai ser lido pelas pessoas. Uma outra pessoa vai ter acesso a esses poemas meus. Então, segundo essa visão, não podemos dizer que há uma literatura brasileira, porque nós não temos um público que lê e escritores que escrevem para esse público. Para haver literatura, é preciso que haja três elementos: o autor, a obra e o leitor. Então, no barroco, há o autor e a obra, mas não há o leitor. No romantismo, é o primeiro momento em que nós temos o autor, a obra e o leitor, porque nós temos o leitor de jornal, que vai comprar os jornais diariamente, né? E temos também o leitor de livros, que vai comprar os livros publicados. Isso faz com que haja uma literatura nessa visão, né? De qualquer forma, o jornal é um elemento importantíssimo para a ideia de nação. Que quando pessoas abrem o jornal de manhã, em qualquer parte do país, elas vão ver as mesmas notícias, elas vão saber das mesmas situações e elas vão estar juntas, entre aspas, na medida em que todas elas estão fazendo a mesma coisa, abrindo o jornal que fala do país, né? E, ao mesmo tempo, compartilhando entre si essas informações. Isso dá a ideia de uma coletividade, é como se nós estivéssemos fazendo parte de um grupo. Claro que nós não temos hoje o hábito de ler jornal,
né? Então, nós não temos essa sensação que os nossos antepassados tinham. Mas nós temos essa mesma sensação de pertencimento a um grupo quando estamos assistindo a um jogo de futebol. Não sei se quem gosta de jogar futebol, de ver futebol, tem essa sensação de quando está vendo um jogo, o seu amigo também está vendo, em tal lugar as pessoas estão vendo, você tem a sensação de que vocês fazem parte de uma... até usam-se o termo nação. A nação cruzeirense, né? A nação flamenguista. Esses nomes não são dados por acaso. É uma sensação de que vocês fazem um grupo único, Nação de 30 unido. pessoas? Oi? Nação de 30 pessoas? Nação de 30 pessoas, exatamente. Você, José Flávio, você é torcedor de algum time? Aham, De qual? no Galo. E você tem a sensação de que você pertence a uma nação quando o seu time está jogando? E você Não, tá... sim. Não? Aí você. Não, sim, mas eu não vejo, por exemplo, ele falou Cruzeiro. Não vejo nação cruzeirense. Nunca mais vi nenhum cruzeirense na rua. Olha, gente, isso está provocando os cruzeirenses. Mas você não sente uma energia quando você está vendo o jogo, não? Uma sensação assim, nossa, nós... É como se você estivesse jogando lá, né? Tanto que você vibra, fica nervoso, xinga, né? Porque você está assistindo na sua casa ou na arquibancada, mas a sensação de pertencimento é tão grande que se o seu time perde, você fica mal-humorado, fica chateado, chora, dependendo do caso, né? Se estressa. Isso significa que você pertence a uma nação. Não é nação no sentido de país, é nação no sentido de um grupo coeso, digamos assim. Embora depois que termine o jogo, tudo ali acabe. Às vezes a gente vê em estádio de futebol os caras se abraçando, né? Assim, como se fossem muito amigos, mas nem se conhecem, né? Aí depois que acaba o jogo, é até curioso que você fica naquela adrenalina, abraça as pessoas do seu lado. Aí quando acaba o jogo, você nem sabe o nome das pessoas, vai cada um para o seu lado, né? E vai embora. A gente vê isso também, quem não tem o hábito de ir a estádio, nos bares, quando tem jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo, né? Ou no bar ou na rua, né? As pessoas se abraçam, gritam, né? Elas têm ali uma sensação momentânea de pertencimento. Quem não tem essa ideia de pertencimento é uma pessoa apátrida, ou seja, aquela pessoa que não se identifica com nenhum grupo, né? Então ela se sente deslocada quando está em um grupo. Eu acho que deve ser a sensação de quem está em um país estrangeiro, né? Em viagem, se sente completamente deslocado, a não ser que veja uma outra pessoa do seu país. Às vezes nem precisa ser do seu país, uma pessoa da América Latina, você já se sente familiarizado. Então vejam como a ideia de nação também está ligada à ideia de uma família, né? É por isso que os presidentes se apresentam muito como pais, né? Eles têm uma postura de pai com relação ao povo. Essa postura de pai pode estar muito ligada também a uma ideia de afeto, mas também uma ideia de, em determinados lugares, de autoritarismo, né? Então, essa relação que nós temos com os nossos representantes é uma relação de família também. Os vínculos familiares que nós temos, eles também são vistos em esfera ampla, né, como sendo um país. Então vejam que o romantismo é que inicia essas discussões sobre o que é o Brasil, né, e o que nos diferencia. É importante sabermos de história para entendermos o nosso romantismo. Tudo começa em 1808, com a Revolução de Porto, e a monarquia foge para o Brasil com medo de Napoleão Bonaparte. É uma situação. Esse episódio é um episódio muito vergonhoso na história, né, de Portugal, e é um episódio que vai marcar uma coisa muito estranha. É o único império cuja corte foge para a colônia.
né? Então, é um caso inusitado na história da humanidade, em que a colônia, que geralmente é aquela que vai ser explorada, né? Que vai ser usada em favor da metrópole, essa colônia serve de abrigo para a metrópole. Então, a metrópole se instala dentro da colônia. Isso causa uma situação muito estranha, porque nós fomos colonizados por Portugal, mas Portugal agora está dentro do Brasil. E por estar dentro do Brasil, vai querer ter regalias. E quais são essas regalias? Uma série de inovações que vão fazer com que o Rio de Janeiro, né, se torne adaptável a receber essa grande corte portuguesa. Então, quais são as melhorias que são criadas? A abertura de portos, que agora são permitidos, né, os portos para viagens e para vinda de viajantes e saída também. A construção de escolas, a imprensa e os artistas. Esses são muito importantes. Os artistas franceses vêm para o Brasil ensinar os brasileiros a pintar, desenhar. Eles são pagos por Dom Pedro para vir aqui. Venham para o Brasil trabalhar. Claro que eles vão ganhar dinheiro, né? E eles virão para cá. E aí nós temos, então, aquelas pinturas bonitas que foram feitas não por brasileiros, mas por franceses, alemães, né? Holandeses. Essas pinturas vão servir de inspiração para os nossos futuros pintores, que nós não tínhamos aqui, como eu falei, uma tradição. Então, na ausência de tradição, tem que vir os estrangeiros. E vem também os biólogos, chamados de naturalistas, que vão catalogar as nossas plantas. Então, daí nós temos... Quem de importante veio ao Brasil, que vocês conhecem, que esteve no Brasil, gente? De muito importante na ciência. Albert Einstein. Isso. Antes dele, Newton. Darwin. Darwin esteve no Brasil. O famoso Charles Darwin, né? Darwin esteve no Brasil, mas não foi o único. O Wallace também esteve no Brasil, né? Aqui, Debré, que era um pintor, né? que é famoso por aquelas pinturas que a gente vê nos livros didáticos de história, esteve no Brasil. Hugendas, né? Que era um pintor também, foi um dos primeiros a fazer essas pinturas sobre a vida no Brasil. A informação que nós temos de desenhos são feitas, as informações são dadas por eles, né? Então, esses estrangeiros vêm para o Brasil fazer escola, né? E reclamam muito, eles falam muito mal do Brasil, né? Alguns falam bem, mas outros falam muito mal. Porque eles não estão acostumados com esse clima, evidentemente, e vão reclamar do sol, das pulgas, né? Das baratas, né? São coisas que eles verão aqui nos trópicos. Então, as nossas plantas da Amazônia e de outras regiões são agora catalogadas pelos viajantes. Nós temos, então, o início da biologia aqui no Brasil. Então, como esses viajantes estrangeiros que vieram para cá com a abertura dos portos, eles influenciaram a escolha dos símbolos literários. É importante lembrar que não só vinham para cá os convidados de Dom Pedro, vinham para cá também turistas. É curioso, mas era uma forma de turismo ir para esses lugares distantes, que haviam sido descobertos, né? Como o Brasil, a América Latina, a América Central também. Então, esses viajantes curiosos vinham para cá em expedições, para fazer pesquisas, ou simplesmente para passear, né? Então, muitas das informações que nós temos sobre o Brasil são dadas pelos viajantes, porque nós não tínhamos aqui no Brasil uma população
que fosse muito letrada, né? Que tivesse muita... que soubesse escrever, ler e escrever bem. Então, diante disso, não havia muitos livros de brasileiros sobre o Brasil. Esses livros são escritos por estrangeiros, em sua maioria. Bem, os símbolos da nação são dados, portanto, pela presença desses estrangeiros. Essas missões estrangeiras, compostas de cientistas e artistas, né, que vieram registrar. Auguste de Saint-Hilaire, né, Calvin Martius, esses são importantes artistas que vão, por exemplo, escrever sobre o que é o Brasil, sobre a cultura da nação, etc. O que é a poesia indianista? É essa poesia da primeira geração romântica que elogia as características da terra. Gonçalves de Magalhães, que é um importante escritor indianista, disse que cada povo tem sua literatura própria, como cada homem tem seu caráter particular, cada árvore seu fruto específico. Então, eles acreditavam que um povo possuía um caráter, uma característica própria, que fosse comum a todos. Então, no caso, o brasileiro é alegre, festivo, receptivo, sensual, etc. Né? Os poetas, nesse contexto de grande elogio da pátria, queriam divulgar uma identidade nacional da literatura e, ao mesmo tempo, mostrar o amor à pátria. E eles tinham o objetivo de se livrar da influência portuguesa. Por quê? Porque o Brasil agora é um país livre, entre aspas, né? E uma vez sendo livre, ele tem que se desfazer de Portugal. Mas isso, nós veremos, não vai dar certo. Por quê? Porque como nós não tínhamos uma tradição aqui, nós precisaríamos, então, buscar essa tradição na própria Europa e em Portugal. Tanto que os nossos escritores viajaram para estudar em Portugal. Então não tem como eles, tendo estudado em Portugal, aprendido lá, ignorar isso tudo ao escrever seus poemas. Esses escritores eram chamados de nativistas ou indianistas, que é a mesma coisa. Eles falavam muito da beleza da natureza, da imagem dos índios. Há vários famosos, né, como José de Alencar, Gonçalves Dias, e Iracema é um dos romances mais populares. Eu vou interromper essa explicação para fazer a chamada. Só um pouquinho que eu já vou procurar aqui. Então, pessoal, vamos à chamada. Ana Elisa. Presente. Ana Carolina. Aike. Gabriel Fontinelli. Guilherme Moura. Gustavo Henrique. Presente. Hernando. Presente. Isabela. Isabelle. Isabela presente. Israel. Presente. João Antônio. Laísa. Presente. Lucas. Presente. Nayara. Raquel. Presente. Stephanie. Presente. Vivian. Fernanda. Presente. Isabela Raíssa.
Arthur Prates. João Lucas. Alice Vitória. Presente. Matheus Fonseca. Presente. José Flávio. Presente. Deixa eu ver se alguém respondeu aqui pelo chat. João Lucas e Isabelle. Pessoal, então... espera aí só um minutinho. Deixa eu me ver. Eu ainda tenho 3 minutinhos. Deixe-me fechar aqui. Bem, então, nesse primeiro momento, nós estamos estudando o conteúdo para a nossa avaliação 3. Né? Nós estamos vendo aqui as características gerais do romantismo, que são comuns a todo o movimento, que são a subjetividade, a simplicidade, o eu lírico falando de si próprio, a ausência de rigor com relação à forma. E estamos vendo as características específicas da primeira geração, que é uma geração voltada para o índio, para o indianismo, para as belezas da natureza. Então, vão ser muito comentadas, uma vez que os pintores estrangeiros estão pintando a nossa natureza. Então, vejamos, alguém que vive no Rio de Janeiro, naquele momento, não conhece a Amazônia. Mas o pintor faz uma pintura da Amazônia, e essa pintura, que na época imitava a realidade, é quase uma fotografia. E ali ele vê como é a Amazônia e vai escrever sobre a beleza desse lugar. Então, era dessa forma que eles conheciam as realidades dos diversos lugares do Brasil, por meio, evidentemente, das pinturas e das descrições. Por isso, essa literatura é tão rica em referências à natureza. E depois, essas referências à natureza vão também ser referências aos indígenas, que são aqueles habitantes naturais do país e que, por isso mesmo, serão símbolos do romantismo para indicar a origem dessa nação. E é engraçado que os indígenas são ignorados, maltratados, mas são idealizados. É muito curiosa essa tradição no romantismo. Não interessa a vida dos índios, se eles estão passando fome, se eles estão doentes, não. O que nos interessa é dizer que o índio é o símbolo da nação. Nada diferente da realidade de hoje, né? Então, vejamos que as coisas mudam para ficar do mesmo jeito. Então, na próxima aula nós continuamos. Ótimo dia a todos. Tchau.